Tamo de volta, estamos de volta. Você sabia que a Finlândia é o país mais feliz do mundo? Eita, nós! Quer mudar pra lá? É longe, viu? E é frio. É frio que só. Mas vamos entender aqui, ó, o tema da conversa aqui é como a Finlândia descobriu que precisava investir numa educação significativa. Senhoras e senhores, essa mulher que é um furacãozaço. Ela é proprietária da escola Sempre, fica no Lago Norte, que é um bairro nobre aqui de Brasília. E ela também está à frente do Sempre Disruptiva. Nossa querida amiga Patrícia Casa Santa. Oi, Léo. Léo, eu preciso te dizer que já tentaram me definir de muitas formas, mas furacão foi a primeira. Eu normalmente falo que eu sou ligada no 220, eu já ouvi até que era no 440. Opa, nem sabia que tinha essa. Mas, pois é, tem uma amiga minha que fala que não é no 220 não, no 440. Mas furacão foi a primeira. Tá tudo bem, Paty? Tudo na mais perfeita desordem, do jeito que tem que ser, Léo. Maravilha. Como é que tá a escola? Tá bem, tá muito bem. A gente agora tá entrando aí no segundo trimestre, né, do ano, não da escola ainda, né? Mas a gente teve uma reunião muito bacana com a nossa equipe de fechamento do trimestre, porque uma escola é uma empresa, né? E a gente precisa de trazer essa coisa, essa gestão profissional de uma empresa, né? E eu acho que é uma coisa muito cultural, né, do Brasil, eu posso falar da nossa cultura, né? De entender que, porque é uma escola, né? E porque a gente trabalha com algo tão sério, tão nobre e tão belo, que é o futuro, né, do nosso país, da nossa nação, porque é isso que uma escola trabalha, né, com futuros. Eu sempre falo para as minhas professoras, né, nós não somos tias, nós somos especialistas em desenvolver futuros, e por ser algo tão belo, a gente esquece que é também uma empresa. Especialistas em desenvolver futuros. Especialistas em desenvolver futuros. Que espetáculo. Isso vem exatamente de trazer essa profissionalização e este poder para o professor. Porque o professor no Brasil não tem poder e não se sente empoderado. Verdade. Né? E aí a gente estava fazendo esse fechamento do primeiro trimestre e trazendo, né, as metas para o segundo trimestre. E métricas. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vocês estão percebendo que a Patrícia, ela educa os professores dela? O tempo todo. Você não tá só os professores. Você mexe na cultura, né, Patrícia? Porque essa questão da desvalorização do professor, existe uma autodesvalorização também, porque é uma questão cultural. Com certeza. E no momento até que você muda E uma essa educação perspectiva, inovadora precisa dessa cultura inovadora, Legal. dessa mentalidade de inovação, né? Que é trazer, por exemplo, cara, tem meta. E as metas não podem ser estabelecidas só o MEC que coloca a meta. Né? Não é isso. Ali é uma empresa, a gente tem parâmetros que a gente precisa seguir, mas dentro disso a gente tem liberdade. Né? Então, como que a gente vai estruturar isso aqui dentro desta escola? Né? E aí a gente viu, né, um crescimento muito bacana. Inclusive, a gente é uma escola que traz bonificação de trimestre. Pra equipe? Pra equipe, pra quem tava com a gente. O bônus do ano passado é pago agora. Que não é só pra quem tá com a gente, né? Quem entrou esse ano, inclusive, vai receber o deste ano no ano que vem. É pra quem permaneceu com a gente. Que bacana. Né? Quem tá investindo em si mesmo. Né? Então, a gente paga curso pros nossos professores, né? Mas muito bacana porque a gente teve 2 agora que se aplicaram e ganharam uma bolsa para um curso de neurociência, que foi sensacional. Mas elas têm que, por exemplo, devolver isso para nossa comunidade. Então, elas vão ter que dar uma aula sobre o que elas aprenderam. Trazer mais colegas. Para os colegas. Que legal. Né? Compartilhar isso. Né? A gente tem parcerias. Então, a gente traz essa coisa da inovação, né? Ela não é... Falar que inova é fácil, Léo. E saber o que é inovação ainda é um passo que muitas escolas eu vejo que estão chegando. Né? Entender o que é uma inovação pedagógica. Difícil é colocar isso em prática. Muito. Ainda mais num país como o nosso. É difícil inovar em empresas tradicionais. O que dizer numa escola? O que dizer numa escola, né? Tudo mudou tanto. Eu estava chegando hoje aqui e pensando um pouco, né, sobre o nosso tema de hoje, como que a Finlândia fez essa grande descoberta de que ela precisava de investir, né, enquanto país, enquanto nação, numa educação que tivesse algum significado. E eu estava chegando aqui aqui embaixo pra gente poder entrar, ter acesso ao prédio, né? Você dá o seu CPF, você tem um cadastro, já fizeram a sua foto, e você vai lá na câmera, né? E você coloca o seu rostinho e a câmera libera a catraca. É isso. Né? Tem outros lugares que você coloca digital.
Tem outros lugares que você cadastra o CPF, coloca o CPF. Tem outros lugares que ainda é o já não mais, não mais inovador, cartãozinho. E antigamente precisava de uma pessoa ali liberando todo mundo, né? Várias pessoas, se fosse um prédio grande. Olha a quantidade de coisa inovadora. De sair de uma pessoa que libera e de filas, às vezes, né? Esperando para poder entrar, né? Porque, às vezes, para ter uma pessoa só pode ter uma catraca. Para depois o cartão, que você passa e depois devolve ali mesmo. Para depois o CPF, o digital, para leitura, né, facial. Olha só. O tanto que coisas pequenas mudam, mas a gente ainda está numa educação, né, baseada em conteúdos técnicos, baseada em provas. E quais são os parâmetros, quais são as métricas que você tem para avaliar uma educação? Né? Vocês estão entendendo aqui, pessoal? A comparação da Patrícia é perfeita. Para um acesso a um prédio, e não é só esse prédio aqui, não, são vários prédios. Vários prédios. Ao acesso a um prédio, olha o nível de investimento, inovação e aplicação. Isso. E quando a gente olha para a educação... Qual a meta e qual a métrica que você tem? As provas que os alunos fazem. E poucos enxergam ainda que o que está sendo avaliado ali não é o aluno. É se a escola está conseguindo entregar aquilo a que ela se propõe. A gente tem um sistema de ensino baseado em livros didáticos padronizados iguais para todo mundo. Iguais para todas as escolas de todas as regiões do Brasil. Que o sistema de ensino hoje tem, é isso. O mesmo livro que está em Brasília é o mesmo livro que está no Acre. É o mesmo livro que está em Porto Alegre, quando a gente fala de um sistema. Então, a gente tem um sistema educacional que está anos-luz da realidade. Eu nem estou falando de futuro, eu estou falando de realidade. E aí foi uma coisa muito bacana, porque estudando, quando a gente esteve lá na Finlândia, e foi comprovar, eu já estudo a educação finlandesa já tem muito tempo, né? Foi muito interessante, porque quando a Larissa esteve lá, em 2022, numa missão de inovação, que não tinha relação com a educação, mas ela foi numa missão de inovação relacionada à tecnologia e energia, tá? Porque a Finlândia é um país que hoje está com uma pegada de sustentabilidade muito grande. Uma das palestras que ela assistiu, Léo, foi do ministro da Educação. De lá. De lá. Explicando por que a Finlândia estava hoje neste ponto de tecnologia, de sustentabilidade, de felicidade. E qual a relação disso com a educação? O Ministério da Educação na Finlândia é um dos mais importantes. Você tem diretamente, assim, se a gente fosse colocar no organograma, então você teria a presidência, o Ministério da Educação, da Economia e Trabalho. E os outros vêm, digamos, abaixo, né? Eles são secundários, se a gente traduzindo assim. Ok. Né? Esses são os principais. Porque o que move um país? O que move um país, Léo, não é educação. O que move um país é emprego e economia. Isso é que move um país. Tá, é produção de riqueza. Produção de riqueza. Mas o que você precisa para produzir essa riqueza? Para gerar esta roda da economia? Para ter uma mão de obra qualificada, não apenas capacitada, mas qualificada para um trabalho, para um país que pretende ser uma nação sustentável, que pretende ser uma potência um dia. Você precisa de pessoas. E quem forma essas pessoas? A escola. A escola. Então, foi assim que a Finlândia não tem muito romance. Olha que interessante, né? Que a gente acha que, nossa, enxergou que... Não. A Finlândia viu que eles eram um país com recursos naturais escassos. Então, investir em agricultura, por exemplo, como é o caso do Brasil, não é uma possibilidade, concorda? Então, recursos naturais escassos, muito frio, como você falou. Então, um clima que faz o ambiente natural ser inóspito. Um país pouco povoado. Lá, sei lá, 5, 6 milhões de habitantes. É pouquíssima gente, Léo. É pouquíssima gente. O que você faz? Como que você cresce? Como que você transforma este país, que a independência deles é muito recente, coisa de 300 anos, é mais recente do que o Brasil. Como que você transforma esse país numa potência? Numa nação forte? Você transforma isso com empresas. Você transforma isso com trabalho, porque você vai precisar de dinheiro. E como que você faz para ter essas empresas fortes, para você ter... Olha, se você for olhar a quantidade de inovação em termos de tecnologia e sustentabilidade de empresas inovadoras que a Finlândia tem, são muitas. Nessa área de games, então, meu menino gosta muito de jogos, né? Gosta muito de games. Ele me fez... O Joaquim. O Joaquim, o mais velho. Ele me fez fazer um vídeo
da Supercell, que é uma empresa, do jogo que ele gosta. Tava fechado o dia que eu fui, eu dei esse azar. Mas eu fiz de fora, filmei os bonequinhos que tem lá do lado de fora pra ele, sabe? E É uma empresa finlandesa. finlandesa. Então, assim, você tem empresas nesta área de tecnologia hoje, e ligadas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável da humanidade, tá crescendo. Né? E por quê? Porque você precisa de mão de obra, você precisa de inteligência. Você precisa de pessoas com pensamento crítico. Você precisa de pessoas resilientes, ousadas, corajosas, que queiram empreender. Né? Você precisa de pessoas dedicadas. Né? Então, quando eles perceberam que eles iam precisar dessa mão de obra, qual que é a forma? Então, a empresa precisa de uma mão de obra qualificada para poder crescer, para poder gerar pesquisas, para poder gerar produtos. Né? Para poder ter isso que a Finlândia estava precisando, eles vão precisar de pessoas. Onde busca essas pessoas? Na universidade. E aí eles viram o nível das pessoas que estavam entrando na universidade. Opa, não adianta eu trabalhar só no nível superior, porque vem mais de baixo. Então vai olhar para o ensino médio. E aí quando eles viram o nível do estudo, né, das pessoas da escola do ensino médio, eles falaram, não, eu tenho que começar lá da educação básica. Então, eles não mudaram o nível, a educação superior primeiro, para depois mudar o nível médio, para depois chegar no que aqui, lá eles chamam de escola secundária, né? Aqui seria o nosso Fundamental 2. Para depois chegar no Fundamental 1, ou lá a escola primária. Eles começaram desde a escola primária lá. E aí, a Finlândia, durante muito tempo, a educação era obrigatória só a partir dos 7 anos, nessa reforma deles. Então, eles começaram a partir dos 7 anos na escola primária. E hoje, eles já têm uma pré-escola obrigatória, que até pouco tempo atrás não era obrigatória, que é com 6 anos de idade, é o que eles chamam lá de preschool. Então, a partir dos 6 anos é obrigatório que a criança esteja na escola. Então, daqui a pouco, inclusive, eles vão começar a investir na escola de primeira infância, na educação infantil, que hoje não é ainda obrigatória na Finlândia, mas muitas crianças já frequentam, até porque os pais estão tendo os filhos, estão indo para o mercado de trabalho também mais qualificados e também vão precisar de ter onde deixar esses filhos. Né? O que já é realidade pra gente, né? Hoje é uma realidade na Finlândia. Né? E aí, e eles começaram isso na década de 70, como eu falei no último programa. Não tem tanto tempo assim. Não. Mas porque eles viram que precisava de um investimento massivo em todas as fases da educação, eles se posicionam hoje como uma das melhores educações do planeta e uma das mais inovadoras. Porque há uma diferença, né? A gente tem o ranking, o Programa Internacional de Avaliação de Escolas, né? Chamado PISA. E aí a gente tem, isso é um teste, é uma avaliação, tá? Que classifica, faz um ranking das melhores educações. Tá? Então, segundo este ranking, a melhor educação, eles fazem baseados em uma prova de alfabetização, português, línguas, matemática. E ainda tem algumas questões de ciências, né? Ciências e tecnologia. E a Finlândia, durante muito tempo, inclusive, ficou entre os 3 primeiros desse ranking, variando aí. Né? Ela já foi primeira, segunda, terceira. E de um tempo pra cá, ela, inclusive, caiu. Ela hoje, se não me falha a memória, é a 12ª. No PISA. No PISA. Agora, é aquilo que eu falei, né? O Brasil tá na posição, acho que 79. No último. Né? Então, assim, 220 países da ONU, está em 12º, está entre os melhores. Mas porque ela deu uma mudada. Depois que ela estruturou uma excelente educação, ela deu uma mudada e não só a Finlândia mudou, né? O mundo mudou. Olha como o mundo mudou em 20 anos. Muito. Né? Nesses 24 anos que a Finlândia vem... 34, 54, se a gente está em 2024. Né? E de 20 anos para cá, a Finlândia deu uma mudada na educação por enxergar que eram necessárias outras competências que não as competências técnicas. E sabe, Léo, quem é que está ditando isso? De novo, o mercado de trabalho. Quem diz hoje que as soft skills são importantes, que as competências socioemocionais são importantes, é o mercado de trabalho, é a economia, é um novo mundo que a gente tem. A gente está na 5ª revolução industrial, que é uma revolução que tem aí uma automação absurda, a inteligência artificial se fundindo com a inteligência humana. Eu sempre falo isso, não é sobre a inteligência artificial se sobrepor à inteligência humana. É uma fusão das duas, colocando exatamente o ser humano no centro e não a máquina,
E o que a gente tem hoje é um mercado vendo que para isso, para que a gente possa prosperar enquanto sociedade, enquanto humanidade, para que a gente possa continuar sobrevivendo neste planeta, a gente precisa de um novo tipo de ser humano. E quem está percebendo isso são as empresas. E quem vai formar este novo tipo de ser humano? Tem que ser a escola. Tem que ser a escola. Mas como que a escola vai formar um novo tipo de ser humano, um novo ser humano, sendo a mesma velha escola? Como que a gente vai ter uma nova educação em velhas e tradicionais e retrógradas escolas? Então foi muito bacana a gente ver isso, né? Trazer um pouco disso. Sim, o mercado ele vai ditar várias coisas, inclusive uma educação, sem que o mercado seja um vilão, muito pelo contrário, né? É bacana, inclusive, ver essa parceria. Uma outra coisa muito legal, se são as empresas que estão sentindo necessidade de ter um novo tipo de pessoa formada, as empresas também têm que investir na educação. Uhum. Então, hoje, cerca de 70% do investimento financeiro nas universidades finlandesas é de empresas privadas. Opa, não é do governo. Olha, vocês estão entendendo que é tudo uma questão de inteligência e de Isso. estratégia aqui, pessoal. E, ok, o governo investe também, as universidades são públicas, né, em sua maioria, mas tem também taxas, né? E a empresa investe na educação na universidade pública. Sem necessariamente mandar no currículo da universidade. A universidade é autônoma, né? Mas, por exemplo, existe um conselho que, assim como uma empresa, né? A universidade vai ter um conselho. E o reitor se reporta a este conselho. Então, o reitor, ele não é eleito por voto popular. Ah, ele se reporta a este conselho, ele tem que mostrar serviço. Este conselho é formado por pessoas do governo, por pessoas da própria universidade, por pessoas de empresas, não necessariamente das empresas que investem, eu não entrei neste detalhe, tá? Mas tem também pessoas de empresas, exatamente porque pra gente ter um conselho que diga, cara, vamos por aqui, precisamos disso. Então, o mercado tá falando isso, o governo tá vendo essa necessidade e a universidade tá sentindo isso. E dentro disso, reitor, como que nós vamos resolver? Para onde que nós vamos? Porque aí você consegue ter um reitor pensando numa educação significativa. Para aquele governo, portanto, para aquela população, para aquele mercado e dentro da necessidade do que a própria universidade está vivendo e está sentindo. Olha que bacana. Espetacular. A Thaís tá acompanhando aqui, mandou uma mensagem pra você. Falou assim, Opa! que conteúdo incrível. Patrícia, sem dúvidas, é uma referência. Obrigada, Thaís. Uma baita de uma referência. Porque agora, a gente volta e meia, a gente conversa com a Patrícia e a gente muda a nossa perspectiva a respeito de várias coisas na educação. E a gente agora volta a questionar a nossa perspectiva de educação quando a gente acha que as escolas e a educação... E quando a gente fala no Brasil, parece que é uma coisa meio que apaixonante. Né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela educação. Mas tem a questão da paixão, do amor por aquilo que você faz. E o fato de ser apaixonante não quer dizer que não seja um negócio. Sim, porque você traz uma questão aqui, desculpa a palavra, de inteligência. Sim. E aí o que nos remete a pensar o seguinte, nós como país, quando a gente fala de educação, a gente tem sido pouco inteligente. E, Léo, é muito, muito interessante, porque quando a gente fala, nossa, eu sou apaixonada pela educação, eu amo o que eu faço, e eu realmente sou, né? As pessoas, inclusive, falam que eu falo com muita paixão. A gente só tem que tomar cuidado, porque normalmente o modelo mental que tá por trás disso é, se eu amo o que eu faço, eu não preciso fazer com inteligência. Ou seja, eu posso fazer de qualquer forma. Eu tô fazendo por amor. A gente não faz as coisas só por amor. Eu tô falando da minha vida profissional. E isso vale pra mim, que sou gestora, mas vale pro professor, que pode amar o que faz, mas ele também tá ali profissionalmente. Ele precisa e merece ser pago e muito bem pago pelo que ele faz. Ele precisa e merece ter condições melhores. Inclusive para conseguir inovar. Porque isso é uma dificuldade. Os professores não conseguem inovar. Claro, eles são fruto desta educação tradicional. Né? Os professores hoje reproduzem na escola a mesma educação que eles tiveram. Os gestores reproduzem na escola a mesma educação que eles tiveram. É preciso quebrar este ciclo. E é muito interessante porque você fala, a Finlândia traz uma inteligência,
né? Que a gente poderia chamar de uma inteligência até de mercado. Sim. E isso é importante. Agora, é importante também, Léo, a gente lembrar que a Finlândia é um país com uma história diferente da nossa, com tradições diferentes da nossa, com... Eu nem sei quanto que 6 milhões representam 200 milhões de brasileiros, né? Mas com uma população muito menor, né? Quantas vezes menor ela é, né? Ajuda aí o povo de humanas. Alguém, por favor? De exatas. Não, então, o povo de exatas ajuda o povo de humanas. Né? Questão de humanas. Sim. Então, alguém pode, por favor, me dizer o que isso representa? O percentual, faz a conta aí, Alguém faz a conta aí, faz uma regrinha de 3 aí pra mim, gente. Eu pelo menos sei por onde chegar, né? Mas é importante a gente saber que não adianta trazer a educação da Finlândia para cá. Não adianta trazer a formação de professores da Finlândia para cá de qualquer jeito. Não adianta a gente ter programas de educação finlandeses colocados no Brasil. Não adianta a gente ter um método, abordagem finlandesa trazida para o Brasil da forma como ela é. Os nossos desafios são outros, a nossa história é outra, o nosso contexto é outro. É preciso adaptar. É preciso pegar tudo de bom que eles têm e trazer para nossa realidade. Porque, Léo, os professores lá da educação primária, eles são professores com nível de mestrado. Não é a nossa realidade aqui. Educação primária. Isso. Você tem que ser mestre. Vocês entenderam, pessoal? Eles têm mestrado. E com frequência da educação secundária tem doutorado. Você tá de brincadeira, Paty. É isso. Não, repete aí, por favor. É obrigatório ser mestre, ter um nível de mestrado para ser professor na Finlândia, para ir para a sala de aula. Então, primeiro você faz a sua graduação, depois você faz o Master's Degree, né? O mestrado. Tá? E com frequência na educação secundária, que seria o nosso ensino médio, e sempre na educação superior, doutorado. Ah, caramba. Então, a gente precisa entender que não é a mesma realidade. Não, o cara já entra para poder fazer qualquer área voltada para educação, entendendo, eu vou ter que estudar minha vida inteira. Eu vou ter que estudar minha vida inteira. Eu não vou Ou eu parar, não eu vou vou ter que trabalhar. estudar, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que aprender. E outra, Léo, eles têm uma educação de base há 54 anos muito boa. A gente não tem uma educação básica no Brasil. E aí isso a gente fala em nível de escola pública, mas também privada. Tá? A gente não tem uma educação básica de qualidade, de excelência, que venha formando este professor desde a educação infantil, que hoje já é obrigatória no Brasil, com 4, 5 anos. Mas se a gente falar da galera que está hoje saindo da pedagogia, já é obrigatório desde o ensino fundamental, né? Quem está hoje com 24 anos já viveu o ensino fundamental obrigatório desde os 7, porque isso é da minha época. Então, assim, a gente não teve isso de qualidade. E mais, se a gente falar para a realidade hoje, pensando só dos últimos 20 anos para cá, pensando na galera que está no pedagogia hoje, a gente não tem uma educação de base minimamente alinhada às necessidades do mundo atual. Então, o professor que está saindo não é um professor que estudou numa escola que entende o que é que o mundo está precisando para formar este profissional, porque este profissional está sendo formado desde que ele está na escola, ainda mais o professor. Veja, para qualquer área que você atue, se você é um médico, você não se formou médico no curso superior, na faculdade de medicina. Você vem se formando médico desde o primeiro dia que você entrou na escola. Se isso é verdade para o médico, para o advogado, para o engenheiro, porque eles são pessoas e você se forma uma pessoa para a sociedade desde que você entra na escola, isso é mais verdade ainda para o professor. Porque ele se forma professor a partir dos exemplos que ele teve. Todos nós falamos de algum mentor profissional nosso, pensando num grande médico, num grande professor de faculdade, né? Então, sei lá, vamos pensar aqui, Ivo Pitangui, que eu acho que a galera mais jovem não conhece, mas quem é mais velho que nem a gente. Famosíssimo cirurgião Referência plástico. cirurgião plástica. Mundial, referência mundial, viu, pessoal? A maior parte dos cirurgiões plásticos que talvez nem conheçam o Dr. Ivo Pitangui pessoalmente, né? Não tenham tido o prazer de tê-lo como professor. Eu sei porque eu tenho um primo meu que é cirurgião plástico, que foi aluno dele. Ah, que bacana. Então é uma referência. Mas ele é referência para esse meu primo, pro Cris ou para vários outros. Sim. Né? Quais são as referências do professor? Quem são os grandes professores? Então, o professor, de novo, é aquele que nunca saiu de sala de aula, ele não teve uma boa educação básica, então não dá também pra gente dizer que exatamente como faz na Finlândia lá com professores que tiveram uma excelente educação básica com nível de mestrado, a gente vai aplicar aqui.
Porque a gente vai trazer só mais carga, mais pressão e mais sofrimento para os nossos professores aqui. Como é que a gente resolve, Paty? Bom, Não é simples, imagino eu. Não é simples. E aí é onde a gente entra, né? Com a Sempre Educação Disruptiva. O que a gente Eu sou tem... fã de carteirinha, galera. Se você é de Brasília e você ainda não foi lá, pelo amor de Deus, você tem que ir lá. Se for da educação, então, mais ainda, hein, pessoal? A gente desenvolveu, né, ao longo dessa última década, uma metodologia, né, que está muito alinhada com a educação finlandesa, né, com essa abordagem finlandesa, com as bases teóricas e as abordagens teóricos práticas da educação finlandesa. Mas a gente desenvolveu uma metodologia, ou seja, uma forma de colocar isso em prática na realidade do Brasil. Até porque nós somos uma empresa brasileira, uma escola brasileira, e eu vivo as dores no dia a dia do que é uma escola no Brasil. A dor da formação do professor, a dor da mentalidade de inovação, a dor dos pais que não valorizam, porque às vezes porque não sabem, às vezes porque tem medo da inovação, às vezes porque eles acham que o filho deles tem que aprender assim como eles aprenderam há 20, 30 anos atrás, né? Então essa dor de não saber falar exatamente qual que é o seu diferencial do mercado, a dor de ser igual a tantas outras escolas, né? Então eu vivo isso. Eu sei como é difícil a gente se destacar. A dor de não ter dinheiro suficiente para investir numa inovação por achar que é caro. E, pasmem, não é caro. Tá? Inovar não é caro. E, muito pelo contrário, inovar não só pode, como trouxe, né, um aumento na nossa lucratividade, um aumento no nosso número de matrículas. Então, a gente pegou e a realidade do coordenador, que precisa dar conta ali, né, fazendo malabarismo, equilibrando pratinho de ajudar todos os professores, do orientador educacional de atender todas as famílias. Eu vivo essas dores diariamente. Então, eu sei como adaptar. E o que a nossa metodologia faz é isso. É trazer esta educação, trazer esta formação, né, dessa abordagem finlandesa de sucesso, que nos últimos 10 anos fez a Finlândia estar, né, sem dúvida alguma, a educação tem uma parte muito importante nisso, né, ser o país mais feliz do mundo e estar despontando hoje como a Finlândia desponta, né, trazer isso e ser o suporte para que isso seja realmente colocado em prática. Porque senão não adianta, a coisa vai se perder no nosso sistema educacional. Uhum. São sistemas diferentes. Mas a gente tem muito a aprender e a Finlândia pode agregar muito, só que a gente precisa de ter esse suporte. Como que a gente vai colocar isso em prática? Como que a gente vai garantir isso? Qual é o resultado desejado? E como que a gente sabe se esse resultado está sendo alcançado? É isso que a nossa metodologia traz. Eita, eu quero fazer um apelo aqui. Tem muito empresário que acompanha o nosso programa, fora os empresários que estão aqui sempre. Pega essas palavras aqui da Patrícia. Nós, empresários, que eu também tenho uma empresa, nós, empresários, precisamos investir na educação. Investir pesado. E aí vai um apelo interessante na fala da Patrícia. Nós precisamos investir na educação desde o iniciozinho da educação. Porque a gente vai sair, a gente precisa sair um pouco do imediatismo do hoje, do amanhã, do ontem. E pensar assim, num trabalho um pouco a médio prazo. A gente tá falando de 50 anos lá na Finlândia, não é muito tempo. Não é muito tempo. E é muito interessante, Léo, porque a gente pegou agora o nosso último... nossa última pesquisa, o nosso último NPS, nossa última pesquisa de satisfação com as famílias. Uhum. E é muito legal ver. A gente é uma escola com um índice de 95% de satisfação dos pais. Ah, caramba, espetacular. Ele fica 95, 97, esse último acho que deu até 97. Vocês estão batendo ali com o Disney, é impressionante. O índice de satisfação das nossas famílias é muito, muito alto. E é legal que eles trazem algumas coisas. E a gente pergunta, agora a gente já vai soltar outra. E a gente tem soltado trimestralmente pesquisas, né? Porque elas nos ajudam a entender o termômetro e saber para onde que a gente vai. E é muito interessante porque os pais começam a perceber, né, nas crianças deles, a diferença dessa educação. E com frequência, a gente agora vai soltar um para os pais que saíram, a gente quer soltar agora no meio do ano, para os pais das crianças que saíram, que finalizaram a educação com a gente, que agora estão em outra escola, porque a gente quer exatamente ter essa métrica do que significa estudar na escola sempre. Porque o que os pais trazem pra gente, que aí são os relatos dos professores e dos coordenadores de outras escolas, né, é como a inteligência emocional das crianças está acima. Como o pensamento crítico deles está bem desenvolvido, como a capacidade de aguentar a frustração, porque aí as nossas crianças saem para serem alfabetizadas em outra escola, ou seja, na verdade, não para serem alfabetizadas, para adquirir o processo de leitura e escrita em outras escolas, e como eles são mais resilientes nesse processo, porque é muito difícil aprender a ler e escrever.
A gente esquece, mas é muito difícil. Então, como eles são mais resilientes, né? Como eles são empenhados e dedicados, sabe? Quando entendem o sentido da coisa, como eles são dedicados e esforçados. Esses são os retornos que a gente vem tendo. E olha que bacana. Saber que essa educação... Outro dia teve uma mãe que colocou no Instagram dela que a filhinha dela já tá lendo. Ela tá no 1º ano em outra escola. E a filhinha dela leu com 2, 3 semanas de aula. Léo, a escola que ela foi é ótima. Peraí, quanto tempo, Patrícia? 2, 3 semanas de aula, a filha dela tava lendo. Eu sei que agora na Páscoa ela tava lendo, como é que chama? Pistas da caça aos ovos lá que ela fez. Então, assim, lendo e interpretando algo um pouco mais complexo, né? Se você for pensar. Mesmo que a mãe tenha colocado umas pistas mais simples, é uma interpretação de texto. Ela não tá só lendo ali doses milionárias, ela tava interpretando algo. Se você contar que a Páscoa foi 1 mês e pouco depois que as aulas começaram, essa criança não aprendeu a ler e escrever na nova escola. Essa criança aprendeu a ler e escrever na sempre. Mesmo que ela não tenha saído de lá juntando as letras, tá? Ela aprendeu a ler e escrever na sempre. E ela também não aprendeu a ler e escrever sozinha. Tem trabalho por trás. Tem método, tem ciência. Eu sempre falo, tem trabalho, tem método, tem ciência. E olha que bacana. Esta é uma métrica. Agora, se uma outra criança lê em dezembro, né? Que foi um outro feedback que a gente teve. Ela leu, sei lá, 2º semestre, tá? Mas, a hora que leu, a capacidade de interpretação e de produção textual dessa criança... O que a professora disse para a mãe é uma capacidade de interpretação de texto e de produção textual que normalmente a gente vê do 2º para o 3º ano. Ela demorou ali na fase de juntar a letrinha e falar, mas quando fez isso, ela estava lendo, interpretando e contextualizando muito acima. Então é um investimento que ele realmente é para a vida toda. A criança não passa no vestibular por causa da escola de ensino médio que ela frequentou. A criança passa no vestibular e ingressa ou não numa universidade por causa da escola de educação infantil que ela frequentou. E a Finlândia sabe disso. E a escola sempre sabe disso. Vamos convidar o pessoal para poder ir lá, Patrícia? Vamos, com certeza. Pessoal, tá aberto lá a escola para você visitar, viu, pessoal? É papo seríssimo isso daqui, se você for da educação, principalmente. Não é isso, Paty? Com certeza. Se você for da educação, se você for professor, gestor, coordenador, quiser bater um papo sobre isso, a gente vai começar a divulgar um pouco os nossos planos para o 2º trimestre, para o 2º semestre, para que a gente possa criar essa rede de gestores junto com a Finlândia para poder inovar na educação do Brasil, né? Então, me procura. Né, o nosso Instagram é @escola-sempre. Sobre essa educação, esse é o Instagram da Escola Sempre, né? Que é o nosso laboratório de inovação. Sobre metodologia, sobre educação inovadora, eu falo no Sempre Disruptiva. E tem o meu Instagram pessoal, @Patrícia Casasanta. Pegou aí, pessoal? @Patrícia Casasanta, @sempre... repete, por favor. Sempre Disruptiva. E da escola? @Escola Sempre. Ok. E pode mandar mesmo. Semana passada eu saí daqui, tinha uma mensagem no meu direct, já temos um café combinado com uma pessoa da área de tecnologia. Olha que legal. Pra gente falar sobre bacana. mudanças na educação. Que espetáculo. Pegou aí, pessoal? Não perde essa oportunidade, não. Vamos despedir aqui da Patrícia. Olha, tem muita coisa pra gente fazer nesse país aqui, ó. Cola nessa mulher aqui que vai rolar. Vamos juntos. Vamos juntos, ó.